de Líderes é uma iniciativa da Fundação Pedro Aleixo e do Partido Social Cristão. É uma proposta inovadora que objetiva levar o conhecimento do social cristianismo a todos os habitantes do Brasil. Todos sabem que a melhor ferramenta do líder é o conhecimento. Com o apoio de professores e lideranças, vamos estudar a história da doutrina social cristã, seguindo a linha do tempo, analisando as civilizações, os sistemas políticos, a evolução social, cultural e econômica da humanidade. Conhecendo o passado, moldamos o presente e preparamos o futuro. A Escola de Líderes quer formar lideranças para passar o Brasil a limpo, tendo como prioridade acreditar em Deus e colocar o ser humano em primeiro lugar. Companheiros e companheiros, tão importante quanto eleger deputados federais e estaduais, e senadores e governadores e presidente da República, é termos uma consciência do que vem a ser a doutrina social cristã. E aí, em Minas, surgiu a ideia de criarmos uma escola de líderes do conhecimento, essa palavra-chave, do conhecimento da doutrina social cristã. Como é que vamos participar dos processos de produção e distribuição da riqueza? Como vamos participar dos processos de tomada de decisão de poder? Como é que a nossa doutrina social cristã vai se contrapor a outras doutrinas? Como é que os nossos prefeitos vão utilizar e vão aplicar a lei de responsabilidade fiscal? Como é que nós vamos agir corretamente com a lei das licitações? Como é que nós vamos acompanhar toda essa legislação que visa, através do Ministério Público, moralizar a vida política no país? Para que isso se concretize, é necessário que nós cursemos, nós todos. Cada aula que assisto lá em Minas, em Belo Horizonte, todo sábado, de 4 às 6 da tarde, mas eu me convenço da necessidade fundamental da criação de uma escola de líderes, através da Fundação Pedro Aleixo, que é o órgão de assessoramento e estudos do Partido Social Cristão. Pai da administração moderna que foi criada por Henri Fayol. Então ele disse que o mundo não está hoje necessitando tanto de administrador, ele precisa de líderes. Líderes, diferente do administrador, é aquele que tem uma visão profética, uma visão de futuro. E com muita coragem, inovação, imaginação e criação, atravessa as fronteiras, encaminham o povo para viver melhor. Eu espero que um dia você que está aí estudando, você que está aprofundando, se consolidando, possa estar um dia na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, no Senado Federal, ou até mesmo na Presidência da República e nos outros cargos executivos. Pode ter certeza, quem tem conhecimento, quem aprofunda na doutrina social cristã, está fazendo a diferença. Finalmente, nós estamos lançando a Escola de Líderes para a nossa juventude. Com esta escola, eles poderão reanimar, reencontrar fundamentos, orientações que os façam encarar com otimismo, com coragem. Uma escola de formação social e política é fundamental. É uma grata satisfação tê-los aqui conosco. Quero aproveitar esse momento para agradecer essa equipe que vem nos acompanhando, os coordenadores, palestrantes que estão acompanhando e vêm conosco caminhando, ensinando
e aprendendo. O parlamentarismo é um sistema de governo no qual o poder executivo depende do apoio direto ou indireto do parlamento para ser constituído e para governar. Bom, eu quero cumprimentar o Partido Social Cristão, a Escola de Líderes. E mais do que isso, com o temário que ela está preparando, que discute o quê? Discute os grandes rumos do conhecimento mundial. Todo mundo sabe que a Grécia está localizada na juntura da Europa, Ásia e África, ali entre os continentes, e é o berço da democracia, da filosofia ocidental, dos Jogos Olímpicos. Constituição Cidadã, que é a atual Constituição Federal, que ao vir a lume no Congresso Nacional, o então presidente da Assembleia Nacional Constituinte, o deputado Ulisses Guimarães, no ato da promulgação, a batizou como Constituição Cidadã. PSC, Partido Social Cristão, através da Fundação Instituto Pedro Aleixo, convida você para participar da política da sua região, na sua comunidade, no seu bairro. E para isso, coloca à sua disposição a Escola de Líderes, formação do conhecimento da doutrina social cristã. O homem é princípio, objeto e fim de todas as coisas. E assim ele foi reconhecido ao longo do tempo. A atividade do mundo moderno é complexa, é contraditória e se opõe muitas vezes para, afinal, alcançar o resultado desejado para a melhoria da humanidade de uma forma geral e para a melhoria do indivíduo. Shalom, Vrahá, paz e bênçãos a todos os alunos da Escola de Líderes, formação do conhecimento da doutrina social cristã. A Torá diz: escolham do meio de vós homens que sejam cabeças, ou seja, líderes. E eu fico feliz que eu estou falando para uma escola de líderes. Esses líderes, diz a Torá, que sejam capacitados, é uma qualidade, que sejam entendidos e que tenham conhecimento. Shalom Vrahot, que Deus abençoe a todos. A Escola de Líderes tem esse objetivo, trazer para você, meu irmão, minha irmã, conhecimento, vai dar a você possibilidade real de enfrentar as dificuldades, entender os problemas da sociedade brasileira. Um dos personagens mais importantes desta história, da Primeira Guerra Mundial, tenha sido o presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, que imaginava que aquela guerra era uma guerra para acabar com todas as guerras. Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu, porque veio uma Segunda Guerra. A Escola de Líderes, uma iniciativa da Fundação Pedro Aleixo, tem como objetivo formar novas lideranças para o Brasil. Já a aula é sobre o islamismo e as cruzadas, né? A gente vai estar falando sobre o islamismo, sua importância cultural, profeta Maomé, as cruzadas, preceitos religiosos das cruzadas, crescimento do islamismo após as cruzadas, as principais diferenças religiosas entre islamismo, judaísmo e cristianismo. E hoje, nós temos o prazer de receber aqui na Assembleia uma autoridade no Islã, uma pessoa estudiosa, uma pessoa conhecedora da religião e que ajuda muito a divulgar a verdade do Islã, que é o nosso amigo Sheikh Jihad Hamad. Agradecemos ao deputado Said Murad, líder na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e ao partido PSC, que nos dá essa oportunidade de falarmos sobre a religião islâmica e também está preparando esse curso de liderança para formar lideranças através do conhecimento tirado da fonte. É importante sabermos o que é o Islã, o que significa Islã. Em árabe, Islam, ele deriva da palavra salam, que significa paz. Paz? Paz com quem? Paz primeiro com o Criador.
É com alegria poder dar as boas-vindas a todos vocês que estão participando dessa Escola de Líder da Fundação Pedro Aleixo. E é importante essa formação porque é através da formação, da qualificação, que nós conseguimos bons resultados e, acima de tudo, que nós conseguimos bons líderes. Até então, o Espiritismo, para ele, era única e exclusivamente uma ciência que estudava a natureza, a origem e o destino dos espíritos. O professor Hippolyte Léon Denisard Rivail adotou o nome de Allan Kardec e, a partir de então, publicou o Livro dos Espíritos, mas num determinado momento ele perguntou: quem na Terra nós podemos ter como exemplo a ser seguidos? E aí os espíritos respondem tranquilamente: Jesus. Desde os primórdios, tempos em que o homem vem se organizando em sociedade, nunca se viu ou se pensou um homem separado do seu Criador. A organização política acompanhada pelos seus pensadores sempre trouxe em questão o Criador do universo. O Partido Social Cristão, ele sai na frente quando ele inicia esse projeto da preparação de pessoas. Na verdade, o homem, na sua natureza, ele sempre buscou a verdade. Por isso que eu acho que é importante nós adquirirmos conhecimento. Quero cumprimentar a direção da Fundação Pedro Aleixo por estar oferecendo esse curso de formação de liderança e de militância política. Só assim nós vamos fazer do PSC o grande partido do Brasil. Nós vamos falar hoje sobre a Segunda Guerra Mundial, a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Guerra Fria. Nós chegarmos à Segunda Guerra, viemos traçando ali, né? A ascensão, depois de 1919, veio o Tratado de Versalhes, que foi imposto à Alemanha como derrotada na guerra, né? E aí, em 1922, veio ali a ascensão do Mussolini ao poder em Roma. Em 1923, o Hitler já estava no partido nazista e já começou a fazer algumas incursões políticas, né? A economia feudal era a agricultura, a principal atividade. Por isso, a terra era o mais importante. A economia gerava em torno do feudo. A Escola de Líderes é a iniciativa da Fundação Pedro Aleixo e tem como objetivo formar novas lideranças para o Brasil. A economia, a política e a religião são os três pilares que dominam a nossa vida. Convidamos-lo a participar desta fascinante e constante busca do conhecimento da doutrina social cristã e, consequentemente, do fundamento principal da nossa doutrina, que é colocar o ser humano em primeiro lugar. Então, a Revolução Francesa, ela é um movimento social e político ocorrido na França no final do século XVIII, que teve como objetivo instituir um Estado democrático que garantisse maior participação política da população e diminuição das desigualdades sociais. A Fundação Pedro Aleixo está criando a Escola de Líderes, visando aprimorar a doutrina social cristã, destacando o ser humano em primeiro lugar. O marco teórico do liberalismo, esse liberalismo econômico, começa com Adam Smith, em inglês, Davi Ricardo, também em inglês, que marcaram a teoria de forma mais conceitual e mais definitiva. Já no século XIX, com a teoria marxista, que redundou mais para frente no socialismo e no comunismo, Marx imaginava que tudo na vida, tudo que existe no mundo, começou gratuitamente, oferecido pela natureza, e foi transformado pelo trabalho humano. A época do iluminismo foi marcada por transformações políticas, tais como a criação e consolidação de Estados-nações. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida. A Escola de Líderes da Doutrina Social Cristã é uma iniciativa do PSC. Hoje, a sociedade cobra cada dia mais transparência e conhecimento dos seus políticos. E aí está uma bela oportunidade para você. Venha junto com o PSC
para que nós possamos formar novas lideranças. Nós estamos aqui na Escola de Líderes e nós queremos plantar a sementinha dentro de cada um de vocês para que cada um reflita, pesquise qual qualidade de líder eu tenho em mim. Eu acho que no mundo atual o que está faltando no homem é a ética, porque ela vai dirigir todos os outros valores. Vocês vão ver isso na fala do professor João de Freitas. Então a ética visa a perfeição do homem. E se nós quisermos fabricar um líder legítimo, genuíno, nós temos que ensinar a ele o caminho que leva a esta sociedade. A Escola de Líderes oferece a oportunidade para a militância do PSC aprimorar o conhecimento da doutrina social cristã, que terá grande importância para o desenvolvimento do Brasil. Na verdade, nós devemos conhecer o passado para compreender o presente e então poder construir o futuro. A filosofia é a mãe da política. A política nasceu da filosofia. Então, nasce a cultura ocidental, a cultura grega. Todas as coisas que os homens não conheciam, não eram capazes de potencializar pelo conhecimento, eles levavam ao nível de mito e entregavam a uma figura personificada que era um deus. A Escola de Líderes é uma excelente oportunidade para homens e mulheres na formação do conhecimento da doutrina social cristã. Processo partidário contemporâneo, ou seja, de 79 para cá. E ali a gente tem um referencial. Esse ano de 79, quando se anistiou a todos os agentes políticos perseguidos para voltarem ao Brasil. Mas aqui dentro a gente sempre teve essa preocupação com a formação, com o entendimento da doutrina social cristã. E quando a gente vê que há mais de 2000 anos atrás já nasceu um homem, e depois de algum tempo juntou 12 apóstolos, e hoje por todos os continentes a gente ouve falar do pensamento cristão, nós temos aqui, para esses vários apóstolos, com a responsabilidade de levar a doutrina social cristã em cada um dos seus municípios, em cada um dos seus rincões. Pode ter consciência de que eu vou para a rua, eu vou andar de casa por casa, rua por rua em Brasília, exaltando o Partido Social Cristão, para nós chegarmos à vitória aqui e uma vitória no país. A origem do trabalho, ela remonta, segundo a palavra de Deus, lá no Jardim do Éden. Então, quem trabalha pode estar certo que não deixa de comer o pão, porque o salmista Davi disse, o rei Davi, eu fui moço e hoje sou velho, e nunca vi o justo trabalhador mendigar o pão. Sempre ele vai ter o pão para comer. Acredito sim naquele líder que criou muitos outros líderes. Só assim a gente difunde, propaga e sedimenta o conhecimento e aí se constrói uma cidadania com dignidade, com respeito, com humanismo, como o próprio Cristo pregou há mais de 2000 anos. E o PSC inova e está de parabéns pela Escola de Formação de Líderes. Dentro de um quadro social tão preocupante, fico muito satisfeito de ter visto por este semestre uma iniciativa como esta existir. Os meus votos é que vocês possam continuar, se enraizar mais dentro da doutrina social cristã, para cada um de vocês serem multiplicadores de uma luz diferente, de uma abordagem diferente das questões sociais e políticas.
tão importante quanto abraçar a doutrina social cristã, que prega o amor e o temor a Deus sobre todas as coisas e coloca o ser humano em primeiro lugar, preconizada pelo Partido Social Cristão e pela Escola de Líderes da Fundação Pedro Aleixo, ou eleger os nossos candidatos proporcionais e majoritários, é saber exatamente o que vem a ser conhecimento. Conceituando-o genericamente, afirmam que é a relação que se estabelece entre sujeito que conhece ou deseja conhecer e o objeto a ser conhecido ou que se dá a conhecer. Centenas de definições do ponto de vista subjetivo, objetivo, técnico, filosófico, procuram definir o conhecimento. Para nós, ele descortina horizontes, propicia novas alternativas de compreensão, promove no ser humano maior consciência de si mesmo e aclara as noções adquiridas pelo estudo ou pela experiência. A partir do momento em que o ser humano passou a raciocinar de forma sistemática, procedimento que vem a ser um conjunto de elementos entre os quais existe uma relação, encontrou, ao cabo e ao longo do tempo, desde eras remotas, 7 artes ou ciências chamadas liberais, assim denominadas, por serem livres por si mesmas e constituírem a base do que nós entendemos por conhecimento. A primeira, a gramática, chamada de fundamento da ciência, ensina o ser humano a ler e escrever de modo preciso e correto. A segunda, a retórica, ensina o ser humano a falar com honestidade, correção e propriedade. A terceira, a dialética, ensina o ser humano a diferenciar o certo do errado, o verdadeiro do falso, também chamada filosofia, do grego philos, amigo, e sofia, verdade, amigo da verdade. A quarta, chamada de aritmética, ensina o ser humano a arte dos números, para calcular e contar todas as coisas. A quinta, e seguramente a mais importante, a geometria, do grego geos, terra, e metron, medida, medida da terra, ensina o ser humano os limites, as medidas, os critérios, dimensões dos seres matemáticos, das 7 artes ou ciências, que para nós compõem o conhecimento, é a única que pressupõe a necessidade do artífice ou do arquiteto. Bernardo de Claraval, discorrendo sobre a prova matemática da existência de Deus, comentando a epístola de Paulo de Tarso aos Efésios, respondeu: Deus é longitude, largura, altura, profundidade. A sexta é a música, ciência que ensina o ser humano a arte do canto e das notas musicais, de modo agradável à audição, para apurar-lhe a sensibilidade e a racionalidade. A sétima, a astronomia, ensina o ser humano a trajetória dos astros, da Lua, dos planetas, do Sol e das estrelas, das galáxias e do universo. Isaac Newton, em 1687, estabeleceu a lei da gravitação universal. Matéria atrai matéria na razão direta das massas e na razão inversa do quadrado das distâncias, que é capaz de explicar, desde o mais simples fenômeno, como a queda de um corpo próximo à superfície da Terra, até a existência das forças trocadas entre corpos celestes responsáveis pela sua existência e pela manutenção de suas órbitas e, consequentemente, de todo o universo, e que dependem intrinsecamente da geometria. Estamos falando hoje aqui
para os prefeitos e vice-prefeitos eleitos no país em 2009 pelo PSC e para todos os correligionários e correligionárias. Cada administrador é diretamente um construtor, no sentido literal e figurado. E os do PSC têm sob sua responsabilidade direta a arquitetura e a construção de uma nova cidadania, de uma nova sociedade, com as ferramentas do conhecimento e da doutrina social cristã. Quando idealizamos a criação de um partido político, a partir do trabalho de Pedro Aleixo, o fizemos com o intuito de criar uma agremiação partidária que servisse de paradigma à vida política nacional e fosse um instrumento autêntico nos processos de tomada de decisão de poder em todos os níveis da República, propondo o sistema parlamentarista e buscando instrumentos econômicos que viabilizassem uma justa e equitativa distribuição da renda e da riqueza na perspectiva do social-cristianismo. Agora, 25 anos depois, PSC, ultrapassada a adolescência, não perde a juventude e prepara-se para a maturidade. A expectativa de eleger este ano o maior número de candidatos, entendendo que a vida política, administrativa, eleitoral e partidária começa fundamentalmente no município. É dali que vamos mostrar a todos a pujança das nossas propostas partidárias, programáticas, doutrinárias, ideológicas, administrativas, filosóficas e políticas. Portanto, caros companheiros, caras companheiras, os instrumentos da boa administração já se encontram consagrados na Constituição Federal, na Lei de Responsabilidade Fiscal, na Lei de Licitações e em vários outros diplomas legais que os complementam. Aplicá-los com sabedoria, racionalidade, humildade, equilíbrio, consciência dos limites, sem arrogância, sem prepotência, sem soberba, sem autoritarismo, com orgulho sim, mas o orgulho, consciência dos limites, que é o signo do homem e da mulher remidos por Cristo. Diz o professor João de Freitas que qualquer atividade humana tem que ser pautada primordialmente pela ética, entendendo que ética é a eterna busca do ser humano pela perfeição, que é exatamente o que o caracteriza por ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. Que Ele, na sua infinita glória, nos ilumine e proteja. Muito obrigado.
Está iniciando agora o programa do Partido Social Cristão, o PSC, o partido que mais cresceu nos últimos anos. Hoje vamos falar um pouco de você, da sua família, do seu vizinho, enfim, de todos aqueles que nos cercam. E seguindo os ensinamentos da doutrina social cristã, o ser humano aqui vem em primeiro lugar e tem vez e voz. Por isso, a preocupação do Partido Social Cristão com o futuro, meio ambiente, sustentabilidade, enfim, a humanidade. Para começar, lançamos uma pergunta. O mundo está mais quente? Realmente está demais. Eu, quando era criança, eu soltava pipa no sol. Hoje, se eu fosse soltar pipa no sol, como criança, não aguentaria. Nem o ar-condicionado está dando vazão mais. É uma coisa insuportável. Nunca senti tanto calor. O aquecimento global é consequência das alterações climáticas ocorridas no planeta. Diversas pesquisas confirmam um aumento da temperatura média global suficiente para modificar todo o clima de uma região e afetar profundamente a biodiversidade, desencadeando vários desastres ambientais. E o mais grave, as principais causas do aquecimento global são relacionadas às atividades humanas. Ou seja, todo este calor, as chuvas exageradas, tem a ver comigo, com você, com todos nós. Por isso, é tarefa de todos, no dia a dia, lutar pelo meio ambiente e pelo ser humano. Pense 20. Agora virou moda os partidos dizerem que são os que mais crescem. E o PSC? Cresceu tanto assim mesmo? Sim, isso porque crê e age como o bom samaritano, olhando para o próximo com amor e colocando o ser humano em primeiro lugar. E se preparando para o futuro também. Veja só. PSC em Ação, Escola de Líderes, com o objetivo de possibilitar que os conhecimentos da doutrina social cristã sejam amplamente discutidos e difundidos, foi criada a Escola de Líderes, uma iniciativa do PSC para preparar cidadãos, membros e quadros para que estes tenham uma interpretação crítica da realidade social e do conhecimento teórico e prático da realidade político-social brasileira, a fim de contribuir na correção de distorções sociais que ocorrem diariamente no Brasil, como também aperfeiçoar as conquistas democráticas existentes. Então surgiu um homem, um líder, que se recusou a assumir a presidência da República pelo arbítrio, pelos atos institucionais. E esse líder, orgulhosamente eu digo, que foi o criador do meu partido. Pedro Aleixo criou o Partido Social Cristão, que eu orgulhosamente o represento no Senado da República. Palavra-chave para o sucesso da Escola de Líderes do PSC, com certeza, é o conhecimento. Afinal, tão importante quanto eleger candidatos é termos plena consciência do que vem a ser a doutrina social cristã, conhecendo a história da humanidade, de nosso país e de outras doutrinas, estaremos certos de nossa escolha e de nossa missão de colocar o ser humano em primeiro lugar. Que Deus nos ilumine e proteja. Pense 20. Venha crescer com a gente. Filie-se ao PSC. Por que o PSC não para de crescer? Porque o PSC está atento ao meio ambiente. Entendemos que o país que tem a força de uma Amazônia, o pulmão do mundo, tem uma grande responsabilidade em suas mãos. Na Amazônia estamos trabalhando para o desenvolvimento sustentável com geração de emprego e renda. Exemplo disso é o compromisso do PSC com o pescador amazonense e brasileiro. Não podemos perder de vista o potencial ecológico e estratégico desta região. É nossa missão preservar para que gerações futuras tenham esta qualidade de vida assegurada. Precisamos investir em mais educação ambiental nas escolas, privilegiar empresas responsáveis que ajudem o meio ambiente e soluções para a melhor utilização da água. Nós do PSC, por nossas ideias e atitudes, somos o verdadeiro partido do desenvolvimento sustentável. Valorizar o meio ambiente é valorizar o ser humano, o caminho para a vida abundante. Este é um dos principais diferenciais do Partido Social Cristão. Visão e atitude cristã para reger os rumos do nosso país. PSC em Ação. Lei Seca.
O PSC, através do deputado Hugo Leal, relator do projeto, conseguiu implantar em todo o país a Lei Seca, mais uma grande conquista da sociedade brasileira. A Lei Seca reduziu em 23% o número de mortes e internações em hospitais públicos, conforme dados do Ministério da Saúde. Trabalhamos pela vida e pela segurança do ser humano. Cuidado no trânsito e com o veículo influenciam a segurança de todos nós. Nenhuma pessoa pode ser feliz se não tiver seu bem-estar garantido. Pais, mãe, filhos, enfim, a segurança da família em primeiro lugar. Em casa, no trabalho ou na rua, nossa luta é por um mundo mais justo e seguro para todos. E uma pergunta que a gente sempre se faz quando pensa em meio ambiente. E eu? O que posso fazer? Muito! E usando uma coisa que com certeza você tem de sobra: atitude. Além da separação do lixo e dos cuidados com a preservação e economia da água, você em seu dia a dia deve ficar atento a tudo aquilo que consome. Prestigie as empresas que adotem atitudes sustentáveis. A sua atitude pode mudar o mundo. PSC, o ser humano em primeiro lugar. Venha crescer com a gente. Filie-se ao PSC. PSC em Ação. Encontro de Prefeitos. Sob a coordenação do prefeito Vicente Guedes, o PSC promove nos próximos dias 9 e 10 de março o primeiro Encontro Nacional de Prefeitos e Vice-Prefeitos do partido. Uma oportunidade para a troca de experiências, debates e soluções para auxiliar na gestão das cidades brasileiras administradas pelo PSC. Mais um passo no crescimento e estrutura do Partido Social Cristão. Pense 20. Por que o PSC não para de crescer? Por estar sempre à frente das causas daqueles que mais precisam: mulheres, crianças, melhor idade e os aposentados. E por isso não votamos por qualquer medida que possa prejudicar milhões de pessoas, valorosos homens e mulheres que já trabalharam tanto e ajudaram a construir o nosso país. Sabemos que assim podemos aproveitar a experiência do passado, trabalhando com seriedade no presente para garantir a qualidade de vida das futuras gerações. Investindo no esporte e educação como forma de inserção social, procurando dar novas oportunidades à nossa juventude e reafirmando a nossa crença para todo o Brasil. Para nós, o ser humano está em primeiro lugar. PSC. O ser humano em primeiro lugar. Nossa Constituição tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, além do pluralismo político. A tudo isso, o PSC, em sua atuação, adota os princípios cristãos, onde o ser humano está sempre em primeiro lugar. Pense 20. O governo Roriz deu à comunidade de Brasília qualidade de vida e qualidade ambiental. Roriz foi o primeiro governador a implantar uma Secretaria de Meio Ambiente e as ações ambientais se multiplicaram. A despoluição do Lago Paranoá devolveu a vida ao mais belo lago artificial do país. No governo Roriz, a água encanada chegou a 99,21% das residências, sendo 100% tratada, maior índice alcançado na América Latina. Quando a falta de água começava a ameaçar a população do Distrito Federal, Roriz antecipou a solução construindo a usina Corumbá 4, garantindo, além de energia elétrica, mais 100 anos de abastecimento de água para a população. O meio ambiente é uma das maiores preocupações do Partido Social Cristão. Dar atenção às questões ambientais é cuidar da vida. Nosso encontro está chegando ao fim. O PSC, Partido Social Cristão, vai continuar em suas lutas defendendo a vida, a família, o meio ambiente, nosso país de acordo com a doutrina cristã que diz: amarás a Deus de todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo. Pense 20 e até a próxima.